Louvado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada para o Senhor Jesus Cristo. Toda glória e toda honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, desde já uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem o tema apostasia dos últimos tempos. Aleluia! Esse é o tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos então ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, para nossa meditação com o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cerca-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Que maravilha! Que palavra poderosa! É a palavra de Deus que nós acabamos de ler para a nossa meditação com o Senhor. Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu tenho certeza que o pregador não pode pregar o que o povo quer ouvir. O pregador, ele tem que pregar o que o povo precisa ouvir. Esta é a mensagem que o povo tem que ouvir. É a palavra que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. A mensagem que ele quer ouvir não vai ter efeito nenhum na sua vida. Mas a mensagem que ele precisa ouvir vai transformar a sua vida, vai resgatar a sua vida e vai preparar e salvar para ter a vida eterna com Cristo. O texto sagrado que nós lemos está falando de apostasia dos últimos tempos. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre apostasia, e o amor de quase todos se esfriaria. O próprio Filho de Deus, o próprio Senhor, quando estava aqui na terra, em suas mensagens, em seus sermões, o Senhor, ele dizia, aleluia, São Mateus, capítulo 24,
e versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, observe a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava aqui na terra, já se passaram aí 2000 anos, quando ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. E tudo que o Senhor falou, e tudo que o Senhor pregou, e tudo que o Senhor ensinou há mais de 2000 anos atrás, tudo isso hoje está acontecendo. Aí está a apostasia dos últimos tempos. Aí está o aumento da iniquidade. Aí está o aumento do pecado. Aí está a depravação dos homens. Aí está a depravação das mulheres. Aí está o aumento. Aí está o avanço da iniquidade. Aí está o avanço do pecado. Tudo isto representa a volta de Jesus. Está cerca. A volta de Jesus está próximo. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo disse: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cerca-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Nós estamos vivendo este tempo. Estamos vivendo este tempo de apostasia. Aí estão os homens amantes de si mesmo, ensinando, pregando mensagens bajuladoras para atrair as pessoas para si mesmo. E nós não temos que atrair as pessoas para nós. Nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Nós não temos que ganhar as pessoas para nós mesmos. Nós temos que ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Nós temos que ganhar as pessoas para o reino de Deus. Então nós temos que pregar o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho poderoso, que tem um poder sobrenatural para transformar a vida dos pecadores, para transformar a vida do homem, para transformar a vida da mulher. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, se você está no evangelho e a tua vida ainda não mudou, você está no evangelho errado. Se você está na igreja e a tua vida não mudou, você está na igreja errada. Porque o evangelho do reino de Deus é o poder de Deus para libertar, para resgatar e para salvar os pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele alertou sobre a apostasia dos últimos tempos. Mateus 24, versículo 12
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quase todos, não é todos, não é todos. Há os fiéis, há os que têm propósitos, há os que têm compromisso, há os que têm o temor de Deus, há os que obedecem a palavra de Deus. Mas a maioria já se corromperam, já se apostataram, já negaram a fé, já se contaminaram com o mundo e com o pecado. O escritor aos Hebreus também falou sobre a apostasia e o perigo da apostasia. Hebreus 2, versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que tempo algum nós desviemos delas. Aleluia! Presta atenção que o escritor aos Hebreus, ele está alertando. Aleluia! Observe, quando uma pessoa está apostatada de Deus, ela está desviada de Deus. Hebreus 2, versículo 2: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição. Hebreus 2, versículo 3: como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Senhor, o princípio do Evangelho, ele anunciava o arrependimento, ele anunciava o Evangelho do Reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, começou anunciando o Evangelho. Aleluia! E depois ele passou a missão para os seus discípulos. Os seus discípulos seguiram anunciando, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Os discípulos cumpriram com a missão deles. E agora nós estamos seguindo, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Estamos cumprindo com a nossa vocação, com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade, com a palavra de Deus, com a obra de Deus e com as almas. Então preste bem atenção. Como escapará? Como escapará o meu irmão? Como escapará a minha irmã? Se você, aleluia, não perseverar na palavra que você ouviu, na palavra que você aprendeu, como escapará você? Se você negar a fé, se você retroceder, se você olhar para trás, se você negar Jesus, se você voltar para o mundo, como escapará você? Como escaparemos nós, se nós recuar, se nós retroceder,
Se nós negar a fé, se nós voltar para o mundo, não tem como escapar. Então temos que ter cuidado com a apostasia dos últimos tempos. Você lembra, minha irmã? Você lembra, meu irmão, que um dia você servia a Deus? Que um dia você estava na igreja? Que um dia você era uma serva de Deus? Você era um servo de Deus? Você lembra, meu irmão? Você lembra, minha irmã? Ouvintes, você lembra que um dia você tinha compromisso com Deus? Que você servia a Deus? Que você estava na igreja? Você lembra? E agora você recuou? Você voltou para trás? Você negou a fé? Você se apostatou? Você voltou para o mundo? Como escapará você? Como escapará, diz a Bíblia? Como escapará? Minha irmã, você tem uma alma. Meu irmão, você tem uma alma. Ouvintes, você tem uma alma. Escapa por tua vida. Escapa por tua alma. Volte para Jesus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo alertou sobre os últimos tempos, porque ia se levantar espíritos enganadores com doutrinas de demônios. E nós estamos vivendo este tempo que os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios estão se infiltrando dentro das igrejas e estão enganando as almas, estão enganando o homem, estão enganando a mulher. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da igreja na terra. Preste atenção que já se passaram mais de 2000 anos. O apóstolo Paulo, ele disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo de Deus, ele revelou ao apóstolo Paulo o que ia acontecer nos últimos tempos. Então estamos vivendo os últimos tempos. O Espírito Santo revela a Paulo que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então aí está acontecendo tudo que Paulo pregou está acontecendo hoje, depois de mais de 2000 anos.
Tudo isso está acontecendo. Aí está a doutrina de demônio. Uma doutrina, primeiro, uma doutrina mundana. Segundo, uma doutrina, aleluia, da porta larga. Terceiro, uma doutrina do caminho espaçoso. Quarto, uma doutrina pecaminosa. Quinto, uma doutrina mentirosa. Sexta, uma doutrina de adultérios. Sétima, uma doutrina de fornicações. Oitavo, uma doutrina de idolatria. Nono, uma doutrina de prostituição. Décima, uma doutrina de maquiagens, vaidades, pinturas. 11ª, uma doutrina anátema. Então tudo isto hoje está ocorrendo. Tudo isto hoje está acontecendo. Toda essa doutrina estão atuando hoje no mundo. Aleluia! O apóstolo Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho, além do que ele pregou, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, aí hoje está o mundo contaminado com o evangelho anátema. As pessoas estão no evangelho, mas não tem diferença nenhuma do mundo. As pessoas estão no evangelho, mas vivem contaminada, aprisionada, em depressão, vive sofrendo, padecendo, não tem diferença nenhuma do mundo. Por quê? Porque estão no evangelho anátema, porque estão em uma doutrina mundana, pecaminosa, porta larga, caminho espaçoso. As almas estão enganadas, as almas estão oprimidas, as almas estão escravizadas. Gálatas 1, versículo 8. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anuncia outro evangelho, além de que já vós anunciamos, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho poderoso. O apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho que muda, que transforma, que salva a vida do homem, a vida da mulher, a vida dos pecadores. Romanos 1, versículo 16, disse Paulo: não me envergonho do evangelho do reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo, ele deu uma advertência. Ele falou 2 vezes sobre o evangelho anátema. 2 vezes. Isto é uma advertência. Paulo advertiu. E nós continuamos advertindo. Paulo cumpriu com o ministério dele e nós estamos cumprindo com o nosso ministério. Paulo, ele cumpriu com a vocação dele e nós estamos cumprindo com a nossa vocação, com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso com a palavra de Deus
com o Evangelho do Reino de Deus. Então Paulo, ele deu uma advertência. Ele falou 2 vezes. Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, o evangelho anátema é um evangelho doutrina de demônios. Segundo, tudo é livre, tudo pode. Terceiro, caminho espaçoso. Quarto, a porta é larga. Quinto, evangelho mentiroso, que leva as pessoas para a perdição. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, você está ouvindo agora o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem rodeio, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo um evangelho santo, um evangelho santo, um evangelho poderoso, um evangelho eterno, para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. O Senhor Jesus, ele combateu a doutrina da porta larga e o caminho espaçoso que leva as pessoas para a perdição. O Senhor Jesus combateu, o Senhor Jesus, ele pregou contra essa doutrina mundana que leva as pessoas à ruína, à perdição. Mateus 7, versículo 13, disse Jesus: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Presta atenção que o próprio Senhor Jesus, que o próprio Filho de Deus, ele combateu a doutrina mundana, a doutrina da porta larga, a doutrina do caminho espaçoso, que leva as pessoas para a perdição. Irmãos queridos, em seguida, o Senhor Jesus aconselha para que ninguém se perda. Jesus, ele pregava, Jesus, ele ensinava, Jesus, ele aconselhava para que nenhuma alma se perda, para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Aleluia! O Senhor disse, Mateus 7, versículo 14, mais estreita é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aleluia! Então Jesus, ele ensinou, ele aconselhou, ele pregou a palavra de Deus,
a doutrina da porta larga e do caminho espaçoso. Primeiro, a doutrina de demônio. Segundo, a doutrina livre. Terceiro, a doutrina do, aleluia, do homem, doutrina de homem. Quarto, a doutrina mundana. Quinto, a doutrina mentirosa. Sexto, a doutrina enganosa. Sétimo, a doutrina anátema. Com todas essas doutrinas, todo esse ensinamento, hoje está atuando no mundo, atuando nas igrejas, e o povo está cego, e o povo está contaminado, e o povo está corrompido, e o povo está enganado pelo espírito enganador, pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, pelo espírito do anticristo. Irmãos queridos, irmãos amados, Salomão falou do caminho que leva para a morte. Presta atenção o que diz as Escrituras Sagradas. Provérbio 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Presta atenção, como é que está o mundo? O homem está andando em um caminho, para ele está certo, para ele está bem, mas é o caminho que está levando ele à ruína, é o caminho que está levando ele à perdição, é o caminho que está levando ele para a morte. A mulher está andando em um caminho que para ela parece que está certo, para ela parece que está bem, mas é o caminho que está levando ela para a ruína, é o caminho que está levando ela para a perdição, é o caminho que está levando ela para a morte. Provérbio 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Salomão falou 2 vezes, ele deu uma advertência para que ninguém se perda. 2 vezes falou Salomão. Isso é uma advertência. É uma advertência. Você está sendo advertido, meu irmão. Ouvinte, você está sendo advertido para você deixar, para você abandonar este caminho errado, este caminho que você está andando, que você pensa que está certo e está tudo errado, este caminho da maldade e do pecado. Salomão falou 2 vezes, ele deu uma advertência. Provérbio 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Que caminho é esse? Que para o homem parece ser perfeito, parece ser bom, mas leva para a morte. Primeiro, o caminho da prostituição. Segundo, o caminho da idolatria. Terceiro, o caminho do crime. Quarto, o caminho das drogas. Quinto, o caminho dos vícios. Sexto, o caminho da macumbaria, da feitiçaria e da bruxaria, e etc.
Sétimo, o caminho do adultério. Oitavo, o caminho da fornicação. Nono, o caminho dos jogos. Décimo, o caminho das maquiagens, das vaidades e das pinturas e etc. Aí está, são caminhos que a pessoa pensa que está certo, que a pessoa pensa que está bem, mas ela não sabe que esse é o caminho que está levando ela à ruína, à perdição e à morte. Paulo disse que o caminho do pecado é a morte. Aleluia! A Bíblia de Romanos, capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus nosso Senhor. Então, o caminho do pecado, o salário dele é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então você sabe, minha irmã, que você vai morrer nesse caminho errado, nesse caminho do pecado. Você vai morrer espiritualmente, fisicamente, e vai perder a tua alma, porque o salário do pecado é a morte. Então você sabe que nesta maquiagem, que nesta vaidade, que nesta pintura, que nesta maldade, você vai morrer, minha irmã. Você vai perecer, meu irmão. Então abandona esses caminhos maus, essas doutrinas pecaminosas, e procura santificar a tua vida, preparar a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está nas portas, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar os santos, para buscar os remidos, para buscar os salvos da terra. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nas suas pregações aconselhava, ensinava as pessoas para se esforçar, para entrar pela porta estreita. Se esforce, meu irmão, se esforce, minha irmã. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Obedeça a Deus, minha irmã, e a palavra de Deus. Obedeça a Deus, meu irmão, e a palavra de Deus, porque não vai adiantar nada você obedecer ao homem e desobedecer a Deus. Não vai adiantar nada, minha irmã, você obedecer ao homem e não obedecer a Deus. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Disse Pedro e os apóstolos: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então você tem que obedecer a Deus, minha irmã. Você tem que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, minha irmã, e não aos homens. Você tem que obedecer a Deus, meu irmão. Você tem que obedecer a palavra de Deus, meu irmão, e não aos homens. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra,
Ele, nas suas pregações, ele aconselhava as pessoas para se esforçar para entrar na porta estreita. Lucas 13, versículo 22. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, versículo 23, perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu, Lucas 13, versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus queridos, Jesus ensinou, Jesus aconselhou, Jesus advertiu, aleluia, para se esforçar, para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não pode. Porque este homem falou: Senhor, são poucos que se salvam. Porque o Senhor estava pregando a verdade, o Senhor estava pregando a santidade, o Senhor estava pregando a santificação, o Senhor estava pregando o arrependimento. Mas tudo isso são coisas que as pessoas não querem. As pessoas não querem obedecer, só querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. As pessoas só querem a bênção, só querem ser abençoado, só querem ser prosperado, mas não querem obedecer, não querem se santificarem, não querem renunciar ao mundo, não querem renunciar ao pecado, querem viver no pecado, querem viver na iniquidade. Irmãos queridos, irmãos amados, se esforce, te esforça, minha irmã, te esforça, meu irmão, para entrar pela porta estreita, porque disse Jesus, muitos vão querer entrar e não pode. Porque não pode. No pecado não entra, na imundícia não entra, na maquiagem, na pintura, na vaidade não entra, no adultério não entra, na fornicação não entra, no vício não entra, nas drogas não entra, na prostituição não entra, na bruxaria não entra, na macumbaria não entra, na feitiçaria não entra, no jogo não entra. Ele quer entrar, mas não pode, não entra. Quem falou foi Jesus. Muitos vão querer entrar, mas não pode. Não pode. No céu não entra a imundícia. No céu só entram os remidos. No céu só entram os santos. No céu só entra os que se arrependeram, os que se converteram, os que aceitaram Jesus, confessaram Jesus, abandonaram o mundo e o pecado, que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27, a Bíblia diz que no céu lá não entra imundícia, mas só entra os que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus queridos, vocês estão ouvindo o Evangelho sã, puro, sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o Evangelho que Jesus mandou pregar. Quem mandou pregar foi o Senhor. Foi o Senhor que mandou pregar. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Aquele que crê e for batizado
será salvo, e aquele que não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Irmãos queridos, irmãos amados, o próprio Senhor Jesus disse: por que me chamar Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? O próprio Senhor, Ele fala: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aleluia. Amém. Louvado e glorificado é o Senhor Jesus. O texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem fala de apostasia. O que é apostasia? Primeiro, desobediência. Segundo, negar a fé. Terceiro, voltar para o mundo. Quarto, viver de aparência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Isso é viver de aparência. O Senhor Jesus falou bem claro, sem rodeio. Jesus falou sem rodeio. Jesus falou sem gaguejado. Jesus falou sem teologia humana. Jesus falou sem gritaria, sem mentira e sem engano. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Aqui o Senhor Jesus enquadra todos que se apostataram da fé, todos que se contaminaram, todos que abandonaram a obediência da sua palavra de Deus, estão apostatados, estão na iniquidade. Jesus está falando: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quantos e quantos estão servindo o Senhor só de aparência, louvando o Senhor só de lábio, mas o coração está longe. Jesus está dizendo, só Mateus 15, versículo 28, este povo me honra de lábio e de aparência, mas o coração está longe de mim. O coração está lá no mundo, o coração está lá na iniquidade, o coração está lá, aleluia, nas coisas mundanas, pecaminosas, está lá nos jogos, está lá na maquiagem, na vaidade, nos salões de beleza, está lá nas quadras esportivas, está lá nas academias. Estou servindo a Deus só de aparência. Estou corrompido com o mundo, com o pecado, com as coisas imundas, com a iniquidade. Muitos homens casaram com uma mulher e vivem com outra mulher. Isso é apostasia, isso é adultério, isso é pecado. Muitas mulheres se casou com um homem
e vive com outro homem, isso é apostasia, isso é adultério, isso é iniquidade, isso é pecado. Muitas mulheres estão toda pintada, cheias de maquiagens, cheias de vaidades, com os olhos depilados. Isso é apostasia, isso é iniquidade, isso é desobediência, isso é pecado contra a palavra de Deus. Muitas mulheres que tempos atrás tinham os cabelos longos, cabelos compridos, cabelos naturais, agora estão cortados, pintados, feitos chapinha. Isso é apostasia, isso é iniquidade, isso é pecado. Nas cartas de Apocalipse das igrejas da Ásia, o Senhor disse que a igreja de Sardes estava morta. Apostasia da palavra de Deus. O Senhor sabe, conhece tudo. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve isto, diz: porque tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. A igreja de Sardes tinha nome, era conhecida, tinha obras, mas o Senhor Jesus disse que a igreja estava morta. Isto é apostasia. A igreja estava apostatada, a igreja estava corrompida, a igreja estava contaminada com o mundo e o pecado. O Senhor Jesus advertiu a igreja, chamando para o arrependimento. O Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando com você, minha irmã. Você que está apostatada, você que está corrompida, você que está desviada, você que está morta espiritual, você que perdeu o temor de Deus. O Senhor está falando com você, minha irmã. O Senhor está falando com você, meu irmão. O Senhor está falando com os moradores da terra. Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, e guarda-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, irei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor Jesus. A igreja de Sardes não era inocente, não. Eles conheciam, eles tinham ouvido, eles tinham recebido a palavra, eles tinham aprendido da palavra, mas estava apostatado, havia se contaminado, a igreja estava corrompida, a igreja estava morta no mundo e no pecado, tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Aleluia! Veja a situação que está o mundo. Você olha para a pessoa, parece que está tudo bem, mas está morta no pecado, morta na maquiagem, toda pintada, toda depilada, os olhos pelados, os olhos pintados, toda contaminada. Tem nome de que vive, mas está morta.
Aí está o mundo, o diabo enganando as mulheres. Estou louvando, estou adorando, estou profetizando, estou curando enfermos, estou expulsando demônio, estou pregando, canta bonito, uns hinos apaixonados, hinos românticos. Mas Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, mas na igreja de Sardes havia pessoas que eram fiel a Deus, não se contaminavam. Havia um número de poucas pessoas que eram fiel a Deus. Apocalipse 3, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Na igreja de Sardes havia um número de poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e o Senhor disse que elas seriam vestidas de vestes brancas, porque elas eram dignas. Essas pessoas que não se contaminaram eram as escolhidas para a salvação. A pessoa é escolhida, ela não se contamina não, ela não muda a natureza de Deus não. A mulher escolhida por Deus, ela não se pinta não, ela não se depila não, ela não se prostitui não, ela não se divorcia não, ela não adultera não. A mulher escolhida por Deus, ela é uma mulher de Deus, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é pura, ela é fiel, ela é separada por Deus, ela não se corrompe não, ela não se contamina não. Da mesma forma o homem escolhido por Deus, o homem separado por Deus, chamado para a salvação, ele não se corrompe não, ele não se contamina não, ele não adultera não, ele não fornica não, ele não se divorcia não, ele não se depila não, ele não faz as coisas do mundo não. Por quê? Porque ele é homem de Deus, porque ele foi chamado, ele foi eleito, ele foi escolhido, ele foi separado por Deus. Foi Jesus que fala, é Jesus que fala. Mateus 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São muitos são chamados, mas os salvos são poucos. É só os escolhidos. É aquele homem que tem temor de Deus, que respeita a palavra de Deus, que é fiel à palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que não muda a natureza de Deus. É aquela mulher que tem temor de Deus, que não muda a palavra de Deus, que não se contamina, que é fiel a Deus. Jesus está dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos é escolhido. O Senhor Jesus prometeu para a igreja de Sardes que se eles vencessem, eles seriam vestidos de vestes brancas, e o seu nome não seria riscado do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção. O Senhor está falando com as igrejas, não é com o prédio. A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. A igreja somos nós somos a igreja. A igreja precisa vencer. A igreja sou eu. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você, minha irmã. É você que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar prédio, não. Jesus vem buscar o homem santificado, arrependido, regenerado. Jesus vem buscar uma mulher santificada, arrependida, regenerada. Jesus vem buscar um homem salvo, uma mulher salva. Jesus vem buscar uma mulher salva. Temos que vencer. Vencer o quê? Primeiro, vencer este mundo de treva, de pecado e de maldade. Segundo, vencer o pecado, a iniquidade. Terceiro, vencer o diabo. Quarto, vencer os prazeres do mundo. Quinto, vencer o desejo da carne. Sexto, vencer a maquiagem, as pinturas, as vaidades, o pecado de Jezabel. Sétimo, vencer a idolatria. Que coisa terrível. Irmãos queridos, irmãos amados, vocês estão ouvindo um evangelho santo, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Vocês estão ouvindo o evangelho que Jesus mandou pregar. Esse é o evangelho que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar a sua palavra. Jesus mandou ensinar o povo. Jesus mandou ensinar as almas. Jesus mandou ensinar as suas ovelhas. E aqui eu estou fazendo o que Jesus mandou. E é só que eu estou cumprindo, aleluia, com a minha vocação, com o meu chamado, com a minha responsabilidade. Estou cumprindo com aquilo que Jesus me deu, que Jesus me entregou. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Louvado e glorificado é o Senhor. O texto que nós lemos no princípio da mensagem, Paulo falou da apostasia dos últimos tempos. Estamos vivendo este tempo. As coisas estão complicadas. As mensagens são tudo distorcidas da verdade, das escrituras sagradas. É o diabo enganando, é Satanás enganando, com mensagens mentirosas, com mensagens bajuladoras, com mensagens interesseiras, enganando as almas, enganando o homem, enganando a mulher. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cega-se ao mestres, segundo as suas próprias cobiças. Segundo Timóteo 4, versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Aqui está o maior perigo da doutrina de demônio e da doutrina do homem. Mestres são espíritos enganadores, espíritos organizados
para enganar as almas que são propriedades de Deus. O apóstolo João nos advertiu para nós não crer em todos os espíritos, mas provar se os espíritos é de Deus ou não. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, o apóstolo João, o apóstolo do amor, então ele aconselha para que nós não venhamos a crer em todos os espíritos, mas que nós venhamos a provar se o espírito é de Deus ou não, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, e aí está o mundo contaminado com falsos profetas, falsas doutrinas, falsas mensagens, falsos ensinamentos, falsas pregações, enganando as almas, enganando o povo. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele nos advertia a respeito dos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, ele nos advertiu para nos ter muito cuidado com os falsos profetas. Mateus 7, versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, presta atenção que disse Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado. Ele vem disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então o falso profeta, ele vem disfarçado, ele vem bem vestido, ele vem bem calçado, ele vem bem perfumado, ele vem com uma lábia, ele tem uma lábia, o bicho tem uma lábia, o bicho fala eloquente, mas Jesus disse que interiormente é lobo devorador. Ele não quer saber da alma do meu irmão, ele não quer saber da alma da minha irmã, só quer saber do tesouro, só quer saber de se aproveitar, tirar proveito. Ele só quer enganar o meu irmão, ele só quer enganar minha irmã. Falso profeta. Jesus diz que ele vem disfarçado como ovelha,
Tu olha para ele e pensa que é ovelha, mas não é nada de ovelha. Jesus disse que é lobo devorador. Está devorando a minha irmã, está devorando o meu irmão, está devorando a fé do povo, está devorando as almas. Irmãos queridos, Jesus disse que pelos seus frutos os conhecerei. Seus frutos são maus, seus testemunhos são maus, seus caminhos são maus. Jesus disse que conhece pelos frutos, pelas suas atitudes, pelos seus testemunhos, pelas suas obras, pelos seus caminhos. Irmãos queridos, irmãos amados, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Vocês acabaram de ouvir uma mensagem apregoada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Vocês acabaram de ouvir a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Vamos orar. Ore conosco agora. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados. Glória, glória, glória. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu de uma vez mais transmitir a mensagem da tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento por cada vida, por cada pessoa, por cada alma vivente. Eu oro por cada homem, eu oro por cada mulher, eu oro por cada senhor, eu oro por cada senhora, eu oro por cada jovem, eu oro por cada jovem, eu oro por cada adolescente, eu oro por cada criança, eu oro por todos os moradores da terra, eu oro por todas as almas viventes. Meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, o anúncio da tua palavra. Aí está, meu Deus, o anúncio do teu evangelho, que foi anunciado aqui agora, que foi apregoado aqui agora, para que haja convenção, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, no poder da tua palavra e no poder do teu nome e do teu sangue, Senhor, eu repreendo agora os demônios, onde estiver os demônios, onde estiver espírito imundo, onde estiver espírito do engano, caia por terra agora. Onde tu estiver, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora as enfermidades, todas as enfermidades, aonde estiver no corpo deste homem, desapareça agora, no poder do nome do sangue de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todas as enfermidades que estiver no corpo desta mulher, desapareça agora toda a classe de enfermidade que está no corpo desta mulher, desapareça agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Desapareça hemorragia, desapareça nódulo, desapareça caroço no seio, desapareça todo tipo de enfermidade, todo tipo de inflamação, toda bactéria, todo mal que está no corpo desta mulher, sai no nome de Jesus,
Sai, sai, sai. Sai no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora o câncer. Desapareça o câncer. Caroço canceroso. Desapareça agora. Câncer que está na próstata deste homem. Sai, sai, sai da próstata deste homem. Câncer, tumor, toda enfermidade, diabetes, toda praga, toda peste, toda úlcera, todo mal, todo inchaço, todo cansaço, toda fadiga, todo mal-estar, toda perturbação que está na vida deste homem, cai por terra agora. Sai do nome de Jesus. Sai, Satanás. Sai, demônio. Demônio do homossexualismo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Cai por terra agora. Sai, diabo. Sai, demônio. Sai da vida deste homem, Satanás. Demônio da mulher lebialismo. Eu te repreendo agora, Satanás. Saia. Cai por terra. Sai da vida desta mulher. Sai desta vida. Sai, Satanás. Sai, demônio. Sai, espírito imundo. Sai. Cai por terra agora. Senhor, te repreenda. Sai, demônio. Sai, enfermidade. Sai, bruxaria. Sai, macumbaria. Sai, feitiçaria. Toda obra do inferno. Toda obra do diabo. Toda obra de Satanás. Caia por terra agora. Seja destruído agora. Seja desfeito agora. Pelo poder do Evangelho do Reino de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, caia por terra, demônio, caia por terra as legiões do inferno. Sai, sai, Senhor, resgata estas vidas, liberta estas vidas, meu Deus, salva estas vidas, passa teu sangue nestas vidas, passa teu sangue nestas almas. Tenha compaixão, meu Deus. Tenha compaixão, meu Pai. Compaixão, compaixão. Misericórdia, misericórdia. Liberta, vai libertando. Liberta este homem. Liberta esta mulher. Liberta este pai de família. Liberta esta mãe de família. Liberta esta jovem. Liberta este jovem. Liberta este adolescente. Liberta esta criança. Liberta este senhor. Liberta esta senhora. Liberta estas almas, meu Pai. Estas almas são tuas, Senhor. Estas almas são propriedades divinas, Senhor. Estas almas foram compradas pelo bom preço, Senhor. E este preço, Senhor, foi o teu sangue, Senhor, que foi derramado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, em Gólgota, em Jerusalém. Senhor, me reveste, me capacita, me usa, meu Pai, nas tuas mãos para prosseguir, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Me capacita, meu Pai, no poder e na unção da tua palavra, com os dons do Espírito Santo, com as armaduras de Deus, para prosseguir, meu Pai, fazendo a tua obra aqui nesta terra, sem nenhum impedimento, para que haja convenções, para que haja salvações de almas e vida para o Reino de Deus. Meu Deus e meu Pai, leva estas almas, leva este povo, leva esta gente para as igrejas pentecostal, Deus em amor. Prepara elas, liberta elas para o batismo, para o cumprimento da justiça divina. Oh, meu Deus, desde agora e para sempre eu te dou graça e te agradeço. Fica comigo, me livra, me guarda, me protege, livra, guarda a minha esposa, a minha família. Tenha misericórdia, tenha compaixão da nossa vida, das nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Eu vou falar e você vai repetir o que fala o homem de Deus. Amém? Repete comigo agora todas as palavras que fala o homem de Deus
pastor Raimundo Nonato, você vai repetir, e Deus é contigo, e Deus vai te abençoar e salvar a tua vida para a glória de Deus. Vamos lá, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos, todos, repete bem alegre e bem potente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir neste momento. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, me liberta e me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, para ser salvo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe a todos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal, Deus em amor, em qualquer lugar do mundo. Você pode procurar uma igreja pentecostal, Deus em amor, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante
a tua vitória. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Deus o abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.